Boa tarde aos internautas, pessoal que começa a nos ouvir. O terceiro programa nosso. Terceiro, né? Já perdi a conta porque nosso programa é no rádio. Para quem não sabe, o nosso programa Conexão Liberal trata de assuntos políticos, econômicos, ideias liberais e pretende desmitificar um monte de ideias que as pessoas têm às avessas do que é liberalismo econômico. Então, começando aqui, para quem não sabe, nós temos aqui a Gislaine Américo. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde ou boa noite, né? Eu acho que tem sol lá fora ainda, né? Então, mas boa tarde. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para todos. E o nosso comentarista econômico, Guilherme Kist, boa tarde. Eu fui promovido, né? Boa tarde, boa noite. Nosso presidente dos Estados Unidos, né? Depois do nosso programa de sábado na Rádio NBC, alguma novidade de lá para cá, de sábado para cá? Algumas coisas aconteceram no cenário nacional, né? Internacional. A gente vê já que os políticos estão trabalhando, né? Começaram agora o ano, pelo menos no Brasil. Já começaram aqui fazendo algumas coisas... Trabalhando ou atrapalhando? Pois é. Aqui, pelo que eu vejo, está atrapalhando. Está atrapalhando, né? Eu fui ali, dou de cara com a página do Senado no Facebook e vejo gente apoiando projetos que não vão fazer bem, mas vem com aquela cara romântica, né? Que vai causar o bem para a população e tal. Cada vez mais regulando a economia. No cenário municipal a gente já vê algumas diferenças. Ainda não começou muito bem, né, aqui no município, mas nacional já tem gente aqui prejudicando a economia, como sempre. O projeto agora do Senado que quer regular ainda mais, quer dar um celular de graça, emprestar, quando tu vai lá e bota o teu celular de manutenção. Tu já viu isso? Eu não vi, eu tô por fora disso, mas o que eles estão propondo? Que eles estão forçando, né, as operadoras a dar um celular reserva quando tu leva o teu celular para conserto. Mas conserto na autorizada deles? Autorizada ou qualquer conserto? Ou oficial. Ou oficial. Autorizada ou oficial. Ou mas própria empresa. Quando o aparelho for comprado da operadora? Ou não? Tu levou o teu celular para conserto, a empresa vai ter que te dar um reserva igualzinho ao teu para tu fazer tuas chamadas e tal, né? Então, mas aí tem que ver se é dentro daquela garantia ou é fora da garantia. Não, é fora da garantia. Inclusive na garantia ele não tem não prevê, né? Seria fora da garantia. Olha isso. O nível. Eu preciso conhecer tá aqui, né? bem assim o projeto para tentar falar alguma coisa a respeito, senão assim eu não... Eu já sou, de qualquer modo, contra uma intervenção tão grande num negócio privado, né? Ou seja, agora você vai entrar e regular agora. As operadoras têm que emprestar um celular. Logisticamente, imagina a mudança de estrutura administrativa ou de execução que vai ter que se fazer. Porque quantos celulares cada operadora tem funcionando, né? E o preço dos mesmos também. O projeto fala que tem que ser um celular igual. Tem que ser igual ao que tu tem. Imagina um celular que já já é obsoleto, não está mais sendo fabricado. Então um celular que custe 5 mil. Bom, no meu celular já ia ser um problema, né? Eu ia chegar lá e já tá fora de linha. Os caras iam ter que penar para conseguir, mas... É vintage. Eu acredito que isso não vai passar. Mas esse projeto, ele já está em andamento? Ou ele tramitação no Senado. Está em tramitação. Já está no Senado, já passou Câmara. Já. Projeto de uma senadora do PSC, se não me engano, Partido Social Cristão, e que simplesmente, claramente não entende nada de economia, né? Não entende nada de preço, e não entende que isso só vai prejudicar, certo? O cidadão, o consumidor. A lógica é que esse custo vai ser transferido para o usuário. Eles acham que o empresário vai, ser obrigado a pagar. Não, ele vai transferir o custo para o produto.
entendeu? Ou para o serviço, no caso, concerto. É como acontece, por exemplo, na meia entrada de teatros e cinemas. Ou seja, aquele custo a menos que está sendo cobrado da meia entrada vai ser cobrado dos outros. Ou seja, o preço total do ingresso vai subir. Eles não têm a consciência de que a lei da meia entrada encarece. Eles não têm esse... Esse é o raciocínio que a gente está falando agora, porque se esse benefício que, teoricamente, entre aspas, benefício que está sendo colocado para o usuário de telefonia, vai aumentar o custo de todo o sistema, que vai ter que ser repassado para esse mesmo usuário que está usando. Ou seja, no final das contas, é aumento da tarifa. Pelo jeito, essa senadora ou deputada que pensa isso, eles têm aquela lógica de que um direito é simplesmente um direito, né? Mas um direito para alguém pressupõe uma obrigação para outro. Alguém vai ter que pagar. Quando alguém tem um direito a receber, outro alguém vai ter que pagar. Nesse sistema que está sendo proposto da telefonia, estão propondo um direito para o usuário. Quem vai pagar esse benefício? Alguém vai ter que pagar. O próprio usuário. O usuário. O próprio consumidor. Ou seja, você está passando a esmola com o chapéu do próprio usuário, né? E esses que estão ali curtindo, dizendo que é um bom projeto, não falta um pino, né? Falta essa conexão de realmente parar e pensar. Sempre que você pleiteia um direito, um benefício, a contrapartida é que esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Ele não se forma do nada. Você não pega ele de um milagre da igreja. Não é assim. Alguém vai ter esse custo. Geralmente esse alguém, quando se fala nesse nível de benefício governamental, esse alguém é o governo através dos impostos cobrados das pessoas. Então sempre alguém vai pagar esse custo. E se o governo impõe que a iniciativa privada se sujeite ao que eles acham que é benefício para a população, esse custo desse benefício vai passar para o próprio consumidor. Não tem como fugir. Não tem mágica, né? Principalmente nesse assim, sentido, os analistas políticos políticos e economistas que fazem essa lambança, e os economistas realmente que sabem que isso não vai fechar. Os economistas estão sempre falando, pessoal, isso alguém vai pagar a conta. Os economistas não comprados, né? Os economistas verdadeiramente economistas. Mas eu vou dizer o seguinte, tem os que se omitem, digamos, claro, de comentar isso, mas quem comenta tem que abordar esse assunto, senão você vai estar cometendo uma gafe enorme dentro do meio, né? Imagina um economista não reconhecer que esse custo vai ter que ser repassado. Nós havíamos comentado algo a respeito, algo parecido a respeito no programa de sábado, de algo que parecia ser bom e é péssimo. Que é justamente as passagens de ônibus gratuitas, né? Acho que foi só as passagens que nós falamos. Se falou da meia entrada da meia entrada também. Esses benefícios, né, que o governo nos dá, entre aspas, né, e que parte da população, alguma é ignorante mesmo, e aí ela tem que ser respeitada, porque, enfim... nós não somos obrigadas a saber de tudo. Sim, claro. Né? Mas as informações estão aí para ser acessadas. Né, claro. E tem a parte que faz isso de desonestidade intelectual pura, né? Que é essa coisa de tu ficar dando benefícios e eles acham que o dinheiro cai do céu, ou nasce do nada. Isso tudo tem custo, né? E nós comentamos da meia entrada e o Sérgio comentou dos benefícios nas passagens, né? Por exemplo, idosos e tal, e pessoas que têm alguma enfermidade e tal. E, né, isso é altamente questionável, mas sempre tem alguém que paga. Nunca é de graça. Não existe almoço, não existe passagem, não existe celular de graça. O Sérgio comentou isso. E aí a gente falou da meia entrada, né? Que, na verdade, ainda se reclama dos preços dos teatros, dos cinemas e tal.
Só que eles não estariam assim se não houvesse a lei da meia entrada. O que se vê muito nesse sistema da gratuidade no transporte público, eu não sei se são em todos os lugares. Eu sei, por exemplo, em cidades menores, como em Bituba, deve ser assim, né? Que foi colocada a gratuidade, mas, na verdade, o município não entra com uma contrapartida para a empresa para pagar o transporte daquela pessoa que é transportada gratuitamente. O custo para a empresa transportar uma pessoa pagante normal de uma pessoa que tem a gratuidade é o mesmo. O custo do transporte é o mesmo. Se ela não tem essa receita paga por alguém, que seria o governo pagando o transporte gratuito, ressarcindo a empresa desse transporte, ela vai ter que cobrar essa diferença de quem? Do preço da passagem, de quem paga a passagem. Né? Porque quando se colocou isso, simplesmente colocou-se, não, as pessoas acima de tal idade ou com deficiência têm direito ao transporte público gratuito. Mas não houve uma continuação no texto dizendo quem vai pagar esse transporte público gratuito. Simplesmente o transporte público gratuito não existe. Alguém tem que pagar a conta. A empresa tem que fechar o mês, o ano, seu exercício fiscal, no mínimo no 0 a 0. Mas o ideal sempre é lucro. E da onde vem isso? Vem das pessoas que pagam, ou das empresas que dão vale transporte para os seus funcionários e tudo. Sempre tem alguém pagando a conta. Nós já falamos bastante, né, sobre a concorrência no transporte público municipal, né, principalmente, né, onde as pessoas reclamam mais. Né? Falamos em concorrência com vans, com outras empresas. Eu participei de uma reunião política ontem e comentaram que pelo menos vão jogar essa proposta aqui em Bituba. Qual a proposta? De ter vans, né? ou a Santo Anjo, ela melhora o atendimento, né? Ou iriam abrir para que os interessados colocassem vans, né? Como vai funcionar isso, não sei, apenas foi comentado, vans para fazer a concorrência, para fazer o que a Santo Anjo, né, onde ela não vai, essa empresa irá. Né? Em horários também diferentes, né? Porque linhas mais específicas, né? E a demora também nos percursos, né? Porque são percursos longos, né? E demorar muito o pessoal chegar. Um problema que o transporte nesse modelo de ônibus enfrenta aqui no nosso município é, na verdade, o adensamento ou a falta de adensamento que existe onde as pessoas moram, né? Ou seja, nós não temos, as pessoas não estão concentradas em locais urbanizados, onde tem prédios, coisa onde tem uma densidade populacional maior. As pessoas estão espalhadas, né? Então, um ônibus aqui tem que percorrer muito mais caminho para ter uma lotação dentro dele que tem numa cidade maior, por exemplo. Então, esse transporte deve se tornar desinteressante, caro, né? Ou seja, como é que vão botar um ônibus para rodar 14 quilômetros de estrada de chão para carregar 2 passageiros? Isso acaba não justificando, né? Então, mais ainda, nesse ambiente, torna-se necessário desregulamentar a entrada de pessoas que queiram encampar esse transporte. Quem sabe alguém que tenha uma van possa entrar nesse mercado e fazer esse transporte legalmente, né? Isso eu acho uma grande saída. Teve uma época que, pelo menos lá em Tubarão, tinha bastante motoboy. Agora eu já não escuto mais se existe ou não esse serviço. Daí era, em vez de fazer
um táxi, né? Era de moto. Sim. Né? Então... Um mototáxi, assim? Isso, é um mototáxi. Então, realmente, tem espaço para as pessoas cobrir essa deficiência pública. Claro. Só tem que abrir. Só tem que abrir a oportunidade. Sempre onde existir uma proteção a um setor ou a empresas determinadas, você vai ter um prejuízo da competitividade. E no longo prazo tende a ter uma piora da qualidade do serviço prestado. Isso eu acho que é uma coisa unânime. Eu não sei, de cabeça eu não tenho um exemplo de um setor ou de alguma coisa que foi protegido e que melhorou. A gente tem o exemplo dos Correios, que tá uma maravilha. É um monopólio que tem dívida, né? É um ótimo passatempo, né? Imagina. Você senta lá e fica uma tarde inteira para despachar uma carta. É um passatempo, né? Você ganha em tempo perdido. É incrível, né? Os Correios tem um monopólio e tem dívida. Como é que o monopólio tem dívida? Sabe? Como é que ele não tem competidores e tem dívida? E aí vou fazer aqui, vou criar alguma solução, uma empresa talvez que faça esse tipo de transporte, né? De carta, de encomenda e tal. Não, tu não pode, cara. Mas por que não? Vou melhorar o serviço das... Não, tu não pode. Fica quieto. Né? O Estado falando fica quieto, cara, fica na tua. Não, mas o serviço que vocês prestam é horrível. Mas é pro teu bem. É sempre pro teu bem. Para lhe proteger. Para te proteger, né? Agradecer aqui a audiência aqui da Leila Ferreira Lima, em Florianópolis, o Joel Eusébio de Campos, eu não sei, Eusébio não sei onde que ele mora, a Maria Otília Machado, a Andréa Oliveira e a Dina Freitas. E aí a nossa assistência lá de som, de imagem, a Leila perguntando se tem como esse ao vivo tem que ficar em cima da minha cabeça, que eu vou ter que baixar a cabeça aqui para... É só abrir em tela grande. Ah, certo, é só abrir em tela grande que saiu ao vivo. Agora eu acho... a Gislene aqui, eu acho que ela está mal colocada nesse foco. Ou ela vira para a câmera, ou então ela sentar aqui nessa cadeira aqui, ó. Não é? E aí melhoraria aquela câmera ali para pegar os dois aqui quando falarem. Mudando de assunto aqui, é uma matéria muito interessante. Essa o Guilherme gosta de debater. Apenas 4% dos brasileiros poupam para a aposentadoria. Para variar, a colocação do Brasil, assim como educação, economia, está lá embaixo. Em cada 100 brasileiros, só 4 separam recursos para os anos finais, o índice mais baixo das Américas e um dos piores do mundo. Em levantamento de 143 países, feito pelo Banco Mundial, só 11 estão abaixo do Brasil. Esse talvez seja o principal problema do Brasil, que o Brasil está enfrentando atualmente, porque... Nós somos muito mal educados. A gente não tem nem noção, né, que existe a educação financeira. A gente não sabe nem o que é financeiro, nem o que é economia. Não se trata nem de uma questão de educação. Exatamente. Aqui tem uma professora citada na matéria aqui da Folha de São Paulo. Ela é professora numa universidade dos Estados Unidos e ela comenta que não é uma questão de educação, é realmente de... Como é que ela diz aqui? Isso já foi feito, assim, em gerações, talvez 2 gerações anteriores à nossa, existia essa cultura de você acumular alguma coisa para o futuro, né? Existem os termos já na nossa cultura, pé de meia, fazer um colchão, né? Ou seja, isso já estava nos nossos hábitos, mas isso não está mais. Em que momento que isso mudou? Pois é, eu vejo isso como há 2, 3 gerações anteriores foram as gerações que fizeram toda a riqueza que a gente tem hoje no Brasil.
Foram gerações que trabalharam, acumularam, geraram riqueza, conseguiram fabricar riqueza. Me parece que isso desacelerou nessa nossa geração agora e talvez no final dessa geração anterior. O que comentam aqui, um especialista diz que a hiperinflação lá nos final dos anos 80, início dos anos 90, ela fez com que as pessoas deixassem de poupar. Não sei, antes que nessa época ainda as pessoas poupavam, acumulavam, elas tinham outras maneiras de comprar imóveis, elas tinham como se proteger da inflação também. Continuavam. O que eu vejo agora é que, por exemplo, talvez a pior consequência disso que nós temos hoje, que é as pessoas não pouparem, são os juros altos. Né? Porque a gente tem que entender o que é a dinâmica de juros. O que é a dinâmica de juros? A dinâmica de juros é uma dinâmica de trocas. Se você tentar imaginar o que é o mercado, dito mercado financeiro no Brasil, ele é um balcão. Balcão de negócios. Balcão de negócios. De um lado estão as pessoas que querem pegar dinheiro emprestado, e do outro lado estão as pessoas que têm dinheiro para emprestar. Que são bem poucas. Atualmente a gente consegue imaginar a desproporção que existe entre um lado e outro. Só que o agravante de tudo isso é que do lado das pessoas que estão querendo pegar dinheiro emprestado está o Estado, que é um concorrente muito obeso, muito grande. Então qualquer uma pessoa que tiver do lado do balcão, que queira pegar financiamento, pegar dinheiro emprestado, ela na verdade está disputando esse dinheiro com o Estado. E é por isso que ela vai pagar juros mais altos. Esses juros naturalmente diminuiriam se tivesse mais gente do lado que quer emprestar, mais gente, mais riqueza querendo ser emprestado. Ou um Estado menor que não pegue tanto dinheiro emprestado. Essa é a dinâmica dos juros. Isso é um termo que os economistas dizem que se chama poupança interna. Ou seja, poucas pessoas querendo aplicar seu dinheiro e emprestar a juro. Se as pessoas tivessem uma cultura de juntar mais dinheiro, acumular, elas iam ter que investir, elas iam ter que ter rendimento sobre esse dinheiro colocado. Esse dinheiro ia estar sendo negociado nesse balcão. Quanto mais dinheiro sendo negociado nesse balcão, menor o juro. É essa a lógica. E disso que nós estamos sofrendo hoje. Ou seja, se não reverter essa lógica da disponibilidade de riqueza para ser negociada, não há saída. Não tem saída. Tem que se gerar riqueza. Mas traz uns dados aqui bem interessantes. No Brasil, o PIB per capita foi de 15,4 mil dólares em 2015. Semelhante ao da Tailândia. Na Tailândia, 60% poupam para a velhice. Então a questão não é de PIB. A questão é de realmente uma cultura de poupar ou não. E citam um outro país aqui, se eu não me engano era o Congo, em que quando os empregados recebem o salário, vem um bilhetinho junto, poupe. Talvez uma das que eu me lembro muito de quando eu era criança, ouvia as pessoas com mais idade falando que elas tinham que poupar principalmente para ter como usar na saúde se precisarem. Então talvez o principal apelo para que elas poupassem era a saúde. Mas hoje tudo ficou nas mãos do Estado. Do Estado. Então, quando se tira a responsabilidade do indivíduo, ele não faz mais nada por ele mesmo. Ele praticamente tirou essa responsabilidade. Não é mais responsabilidade minha. Poupar. Ele vai ter a saúde garantida pelo Estado. Entende? E daí você... Garantida. Aí você eu a garanto.
Vai ser pública. Aí talvez você já não tenha um estímulo para poupar, que talvez era o que mais dava medo nas pessoas. Né? Vou ter que poupar, que um dia, se eu precisar, eu tenho meu pé de meia para ir lá e fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, né? Mas atualmente o que se prega é que isso tem que ser disponibilizado pelo Estado. E fora a política de crédito também, né? Crédito fácil, que também é quando a gente, na verdade, quando a gente pega crédito do banco, a gente está devendo. É uma dívida, não é crédito. Dívida. Né? Mas a gente acha que está fazendo o jogo certo, né? Você não ganhou aquela riqueza. Não. Você pegou emprestado. Tu vai ficar devendo. E não é devendo só o valor, é o dobro do valor, o triplo chega a ser, né? Então, assim, esse mecanismo de crédito fácil, a armadilha está aí. E entender isso é o básico. Saber que tu não está emprestando. Não estás ganhando, aliás, estás perdendo. Ganhando, tu está devendo. O Fernando Rocha Francelino, ele está comentando aqui, e a concentração de renda, como é no Brasil e na Tailândia? Como poupar com salários tão baixos? Sim. Mas a questão é, cada um vai poupar dentro do seu limite de salário. E foi colocado aqui, o Fernando, foi dito aqui que a Tailândia ela tem um PIB parecido com o do Brasil. Então, esse, segundo a matéria da Folha de São Paulo, é o melhor índice o PIB seria o melhor índice para realmente ter como comparar países, né? PIBs iguais ou semelhantes, né? Seria a melhor forma para realmente fazer essa comparação, porque que um poupa mais que o outro. Mas, e aqui na própria matéria fala que os ricos, e aí talvez isso responda a dúvida do Fernando, os ricos no Brasil também não poupam. Ficam no 4% também. Então vê que é uma questão cultural, não é nem de ter ou não dinheiro, é uma questão cultural. Na verdade, tudo isso está interligado, né? Você não consegue poupar, as pessoas, a nação não consegue poupar porque ela não gera riqueza o suficiente. E se ela não gera riqueza o suficiente, ela não consegue poupar. É correndo atrás do rabo, né? Ele está comparando com Tailândia, né? Tailândia é um país que atrai indústrias de tecnologia para produzir e tudo, né? Produz riqueza, né? Produz riqueza. Mas como é que vai pegar aqui? Por exemplo, Gana, 55% da população poupa. Gana. Não, Bangladesh 13%. Como é que você vai reverter isso aqui, ó? Eu tenho na mão um telefone. Vou fazer um merchandising agora, um iPhone 4. É um aparelho obsoleto. Não se tem mais por aí. Isso aqui as crianças já riem quando veem meu telefone. Eu já passo vergonha. Foi abandonado pela Apple. Já foi abandonado pela Apple. Agora eu olho esse telefone aqui, o que o Brasil produz que se aproxima do nível tecnológico contido aqui nesse aparelhinho? Isso já foi superado. Isso já é motivo de chacota. O que é produzido aqui que chega perto da tecnologia que tem aqui dentro? De 5, 6 anos atrás, né, essa tecnologia. Tá me entendendo? Isso é gerar riqueza. Não está se gerando riqueza. As pessoas, para conseguir poupar, primeiro tem que gerar sua riqueza. As pessoas, as empresas, como fazer isso? A gente tem que, na verdade, como aumentar o salário mínimo? A gente tem que colocar em discussão de como nós podemos chegar mais perto disso. Que tem, o governo se metendo menos. Exatamente. Aí a gente pode usar o exemplo dessa maquininha novamente. Talvez a produção disso aqui, a produção do aparelho, não telefonia, não a operação da linha telefônica, a produção do aparelho, talvez seja a área da indústria que menos tenha intervenção estatal no mundo. A produção de smartphones talvez seja a área mais livre de intervenção de governo que existe no mundo.
E é a que mais avançou na última década. O governo só mete a mão na hora que está sendo vendido. Daí é imposto para Aí vender. são quantos por cento? 70%? Putz. Não, aí varia, é claro, de aparelho para aparelho e tal, mas é quase o dobro do preço do aparelho. Mas No para Brasil- você colocar tecnologia aqui dentro, você não precisa autorização de uma Sim, agência, claro. de uma... Uhum. Ou pedir que algum burocrata autorize que você faça uma tela com o touchscreen, ou eu não sei, né? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Mas, ou seja, isso Mas Nem se dá alguém, ideia. se alguém quiser fazer um aparelho desse, vai ter lá uma É. listinha de o regulamentação. pior que poderia acontecer é alguém chegar e dizer assim, não. Para que haja uma igualdade maior nesse setor, Igualitariamente. igualitariamente as empresas não vão poder introduzir tecnologia extra nesses aparelhos para que as outras possam fazer também. Mais ou menos Sim, é isso claro. que os governos, quando interferem no mercado, fazem. Eles tentam proteger os menos favorecidos. Ou seja, você impede que a coisa melhore, você corta o progresso de determinada área na raiz. Daqui você não vai, você fica aqui. Para você ter uma melhora disso, vai ter que ter uma autorização, uma emenda governamental, alguma coisa para mudar. Aí é que a coisa tranca. Bom, eu penso, né, que tudo que o governo produz, em qualquer tipo de estatal, é infinitamente inferior ao que o mercado produz. Por exemplo, eu sou viciado em internet, né, e aí a história, né, mais ou menos, lá na década de 80 e tal, no início da década de 90, que a internet estava surgindo, né, os militares, né, do Departamento de Defesa americano, eles estavam tentando fazer uma criptografia que pudesse segurar os dados do próprio governo americano, né, uma criptografia que pudesse proteger os próprios dados deles. Falharam. O governo americano, que é um governo que precisa ser protegido, né, um governo que está em guerra toda hora e tal. Aí o que acontece? Abandonaram o projeto, deixaram em domínio público. Um grupo de programadores pegou e fizeram muito melhor. Programadores que não eram sequer empresários, cara. Eles eram simplesmente programadores de garagem, assim. Os caras não eram empresários, não tinham capital e foram lá e fizeram em casa. Aí eu me pergunto, como é que uma equipe né, de gênios, né, teoricamente, do governo americano, que é um governo que tem condições, não é? A gente não está falando de um governo de um país falido, né? A gente está falando do governo americano, que tem condições de fazer algo extremamente forte, potente, né? De implementar uma nova tecnologia. Como é que eles falham nisso, cara? Né? Como é que eles conseguem falhar nisso? E um bando de 5 programadores em casa conseguem fazer algo melhor. E essa tecnologia, ela foi usada no Facebook. Então a tecnologia que a gente usa para proteger os nossos dados no Facebook e no WhatsApp, porque o WhatsApp é do Facebook, foi criada entre aspas por esses 5 programadores, sabe? E o exército americano falha. Quer dizer, ou seja, quando a gente fala em um estado produzindo algo e ele falha, né, muitas pessoas pensam, por exemplo, no Brasil, a relação do Brasil com o petróleo, a relação de um país falido. Isso acontece nos países desenvolvidos também. Tudo que o Estado produz é infinitamente inferior ao que o mercado produz. Isso aí dá pra gente comentar. De que influi nisso é a tal da destruição criativa. Tá? Porque não foram só 5 programadores que tentaram. Tá? O Eles problema conseguiram. foram 5 que conseguiram. Mas outros quantos foram eliminados da jogada. Assim Entendeu? como toda a indústria farmacêutica. Ou seja, o bom da destruição criativa é que ela destrói o que é ruim, o que não, um sistema que não é adequado, e deixa vingar o sistema que é bom, que é eficiente, né? E o bom é que ela faz isso rápido, ela não deixa aquele sistema ineficiente crescer ao ponto de que, se ele quebrar, prejudique muito do entorno dele, né? Ou seja, ele nasce pequeno, ele não nasce adequadamente, ele fica ruim, ele é esquecido. Aquilo sai da jogada. O problema é quando, num sistema de governo, por exemplo, existem aqueles programadores que são contratados e não são tão bons,
eles estão lá dentro, eles ganham salário, eles vão continuar lá dentro. Eles vão ser fomentados. Se o governo patrocina ou tenta proteger uma empresa que é ineficiente, botando o dinheiro dos impostos nisso, ele vai vitaminar aquele sistema ineficiente. Ele vai dando alimento. Ele vai dando alimento. Aquele sistema que já era ineficiente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e precisando de cada vez mais recursos. A criança vai engordando, vai querendo comer mais, ela não faz nada, é ineficiente, 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 até que se torna um monstro. E daí fica muito grande para quebrar. Que é o que acontece. Tá acontecendo, acontece com a Petrobras e os Correios. Correios. É tudo que é do governo. E tantas outras, as teles. Exatamente. Né? Ou seja, essa intervenção sempre é maléfica. Sempre que entra o Estado querendo proteger algum setor ou empresa, se já está precisando da proteção, é ineficiente. O Fernando ele fez a seguinte pergunta. Comparando os Estados Unidos com Noruega, na questão de estatização, são totalmente opostos. Mas são países desenvolvidos que geram riqueza. Como? Na verdade, a Noruega ela tem um mercado econômico muito aberto. Ao contrário do Brasil. Tem algumas empresas estatais na Noruega, só que se for procurar, Fernando, o índice de abertura de mercado econômico na Noruega é um dos principais países no mundo. Tá no topo do índice da Heritage Foundation, ele está lá em cima. Está no topo do ranking. Econômica. Agora, se pegares o Brasil, ele vai estar lá no fim. Eu acho que caiu 4 posições. 80 e poucos? Agora deve estar na casa dos 90, né? Caíram 4 posições. Então, essa é a diferença. O Noruega não é um país socialista, não é um país... É um país social-democrata. Eles têm muita liberdade. Mas tem uma liberdade econômica muito grande. É um país capitalista. Eu sempre vejo assim que usar os países nórdicos... o mito, né, dos países nórdicos. O mito dos países nórdicos, mas usar esses países como termo de comparação para o resto... Você tem que entender muito mais o que está acontecendo. Você tem que entender a cultura dos nórdicos. Né? As coisas lá não funcionam como a nossa sociedade funciona aqui. Nós estamos engatinhando na civilização. Né? Não é só isso, é que eles têm uma fundação, o início deles foi muito diferente do que nós temos hoje. Eles têm uma coesão social muito maior. Talvez, não sei, talvez imposta pelo clima e pelo relevo que eles têm. Eles têm um solo muito ruim, um inverno mais rigoroso do mundo. Por todas as lutas que tiveram que travar, né? Todas as lutas, eles foram um povo muito bárbaro que depois teve que fazer isso para sobreviver e melhorar. Ou seja, as diferenças entre as sociedades nórdicas e a nossa são muito grandes, não são só econômicas. São muito grandes, são muito grandes. E até porque eles conseguem introduzir um sistema em que eles têm uma estatização grande de vários sistemas, mas paralelo a isso eles têm uma liberdade econômica fenomenal. Exatamente. Que é o contrário, por exemplo, da França, que ela tem um alto nível de estatização, o país, e mas tem um alto nível de controle no mercado. E aí, por exemplo, aqui no Brasil... Tá quebrando, né? E eu vejo muita gente no Brasil, por exemplo, apontando soluções mágicas, né? Por exemplo, vamos taxar os ricos, né? As grandes fortunas. Bom, é só tu procurar no Google França, grandes fortunas, notícias. Pronto. Subiu o preço de tudo, os empresários simplesmente disseram: bom, eu vou pegar o meu dinheiro, o meu capital, a minha empresa, vou para outro país. Pronto. Paraguai. Claro, o Paraguai está se mostrando um ótimo... um país da América Latina aqui que tem um índice de liberdade econômica bem considerável, né? Panamá, por exemplo. O Panamá tem muito empresário aí da Europa indo para o Panamá, sabe? Porque a Europa está nesse caminho de social-democracia onde se não só estatiza. Estatizar não quer dizer que o país é menos livre e tal. Quer dizer que tem mais empresas estatais. Agora, a Dinamarca, a gente citou aqui Noruega, mas a Dinamarca é um país relativamente livre internamente, sabe? De fora é um país que ainda cobra muitos impostos e tal, mas dentro do país ele é muito livre.
Mas a questão da Dinamarca cobrar os impostos, mas ela retorna esses impostos, Ela retorna esses impostos. Serviços bem Isso já é uma diferença. de qualidade. É justamente pela que nós consciência não social temos. que eles têm, né? Como a consciência social de cada indivíduo nessas sociedades é muito diferente do que a gente tem, né? Na verdade, aquelas histórias que se ouve assim de que nas indústrias os primeiros que chegam de carro para trabalhar ou nas empresas, eles estacionam mais longe da porta para dar a vaga do estacionamento para aquele que chega mais em cima da hora para chegar mais rápido. Caraca. Né? Uma coisa simples, né? Pois é, Mas, ao mas mesmo olha a tempo, organização social disso. É a organização social. Isso melhora o trabalho da pessoa que está lá dentro. Mas só assim, é claro que a gente tem uma infinidade aí de exemplos em termos de estacionamento, nós temos uma infinidade de exemplos negativos no Brasil para a gente citar. Mas um só. O indivíduo vai lá e estaciona ocupando 2 vagas. O que acontece assim, é comum ver isso em Bituba. Tem 2 vagas, ele ocupa as 2. Até no Facebook esse dia eu vi uma imagem de um indivíduo que fez isso no supermercado. E cercaram o carro dele com carrinhos de compras. Colocaram um monte de carrinho ao redor, justamente como uma punição, né? Então, essas questões E outra vez que nós comentamos no nosso programa lá na rádio NBC, sobre aquela questão também de um empregado na Noruega, ele não trabalha e o indivíduo vai lá e diz que ele tem que trabalhar. Força ele a trabalhar porque é uma organização social e ele trabalhando, todos têm que trabalhar para que o país cresça. E aqui no Brasil, se alguém vai lá dizer para o indivíduo trabalhar, o que é que vai acontecer? Não se mete na minha vida. É assédio, é isso, é um monte de coisa. Não, aquela historinha da cigarra e da formiga, ela vem dessas culturas, né? Que a formiga aproveita o verão para trabalhar e a cigarra fica cantando. Só que nessas histórias a cigarra morre, né? Isso é contado para as crianças desde o início para falar assim dessa vida em sociedade. Você tem que trabalhar para não ser excluído, porque aqui se você for excluído, você morre. Não, tu cria um sindicato. Mas naquele clima não se tinha essa opção. Claro. Na época que foram produzidas essas fábulas, na verdade a vida era assim. Se você fosse excluído de uma tribo, de uma sociedade, você morria. Não tem outra saída. De fome, frio, ou seja, você tem que, e para você viver junto a um grupo desses humanos, você tem que ter um valor. Tem que produzir alguma coisa. Você não vai ser um peso para os outros. Então a sociedade deles é fundamentada em cima disso. Por isso que fica difícil a gente entender como eles funcionam e querer simplesmente economicamente ou socialmente reproduzir os modelos deles. Não vai dar certo. Eles estão tendo um problema agora lá, que justamente por eles serem assim, eles são fechados e há um tempo atrás, pelo menos, eles estavam pagando o seguro-desemprego para os imigrantes que estavam lá, que chegavam lá, simplesmente para eles não trabalharem. Parabéns. Eles tinham resistência em introduzir essas pessoas no modo de vida deles e na produção, nos trabalhos. Eles preferiam que o governo pagasse alguma coisa para a pessoa lá, mas a resistência de introduzir elas nesse mercado era muito grande. Porque eles funcionam diferente. As pessoas que chegam de fora não vão funcionar do mesmo jeito. Aqui em Bituba tem uma bitubense que, né, mora na Noruega, trabalha na Noruega, e ela virá aí passar uns dias de férias. Quem sabe nós trazemos claro, ela até o programa para a gente conversar e saber realmente, né, a Débora, ver como funciona como é que é viver na Noruega. Né? Então, eu até pedi para que ela escrevesse no meu blog,
Mas até agora tá reticente. Tá lendo, tá lendo as suas postagens. Isso aí é o que tinha trazido, né, do telefone, né? Pois é, e só complementando aqui, eu tava vendo eu tô aqui numa lista de leis trabalhistas por país. Quantas leis, se tem sindicato, se tem regulação. Eu tô vendo que os países mais livres do mundo, Dinamarca, Noruega, Suíça, eles não têm ou têm poucas. Eu tô vendo aqui entidades assim. É ridículo, assim, não tem nada. Por exemplo, a Suíça não tem nem salário mínimo. Não há salário mínimo definido por governo. É por contrato do empregado com o empregador. Aqui na Dinamarca, por exemplo, aqui está dizendo que não tem, mas a informação não é confirmada. Agora, na Suíça não tem, na Noruega não tem. Então, eles são países que têm empresas estatais, têm impostos bem altos, só que o nível de liberdade que o trabalhador tem lá e que a própria população tem, sabe? No Brasil nem se compara. Que aqui a gente considera proteção, né? Leis trabalhistas servem para proteger, né? Assim, proteger quem? Não, tanto que as pessoas fogem daqui para trabalhar em lugares que não têm essa proteção. Sim. Porque um faxineiro de McDonald's na Califórnia ganha muito mais do que, sabe, no Brasil. Porque não tem lei trabalhista. Ela vai lá e faz um contrato, ou nem faz contrato, chega e eu trabalho por isso e tal, me paga isso. Sabe? Aqui agora nós estamos começando um novo ano, né? Então 5 meses do meu salário vai ser para pagar o governo. Depois desses 5 meses é que eu vou, coitada de mim, vai viver, vai comer do que eu produzo, se vestir, comprar roupa, do que eu produzo. Primeiro eu vou ter que alimentar uma máquina pública que não me beneficia e não gera riqueza e só me atrapalha. Não, Gislaine, tá sendo preconceituosa. É pra te proteger. É pra te proteger de ti mesmo. Eu preferia que ele não me protegesse. Claro. Eu preferia que eu fosse invisível. Deixa que eu vou fazer minha proteção. Mudar aqui eu tinha trazido no último programa uma matéria na Veja, dia 21 de dezembro, dos salários dos marajás. Num programa que não fosse lá no rádio, nós conversamos a respeito do que o Ministério Público Federal, esse endeusamento que está havendo em relação a alguns procuradores do Ministério Público Federal diante da Lava Jato, né? E nós temos que colocar alguns poréns aí e também ver com outros olhos, porque dentro do próprio Ministério Público Federal a farra está aí. O que nós combatemos, né, no Legislativo, no Executivo, por exemplo, aqui a Veja traz do Judiciário, um juiz federal, R$198 mil de salário. Então, traz isso em uma média, né, do salário dele, às vezes é de alguns meses que ele recebeu isso. Esse aqui, procurador da Fazenda, R$55 mil. O Ministério Público Federal, Procurador da República, 96.900. Isso conta os benefícios ou é salário? Benefício. Tá. Tribunal de Contas, que seria o fiscalizador, o indivíduo ganha 50.800. Tudo acima. Quem é que vai querer largar essa? Tudo acima do teto. Quem é que vai querer mudar isso? Agora, mais de 5 mil servidores federais recebem além do limite legal. A diferença daria para pagar por um mês a 400 mil aposentados que ganham salário mínimo. Então, quando a gente vê parece assim a raposa querendo matar, né, as outras que vêm comer as galinhas do galinheiro, parece assim, é o ladrão cuidando do ladrão. Aí o cara começa a ver isso aqui, é assustador. Desembargadora federal, 83 mil, juíza federal, 82.500, outro juiz federal, 82 mil, 81 mil. Para um povo que está rastejando por saúde, educação, por segurança, né, rasteja dia e noite.
e paga isso aí. Quem é que paga? Se eles não produzem, quem é que paga? Se o Brasil não gera riqueza, quem é que paga? E por isso a resistência tão grande desse setor em relação à PEC, que incluiu os gastos, o teto dos gastos. Porque eles não PEC querem. 55. Eles não querem isso. Né? Os caras estão um salário desse aqui, até eu defendia o status quo. Né? Até eu defenderia com... Mexe em tudo mesmo, meu salário. Não, Tem um caso parecido teve um caso parecido na Romênia uma vez. A Romênia é uma ex-república soviética, né? E eles tiveram independência e manteram a mesma ideologia, né? Eles só saíram da União Soviética, mas continuaram sendo socialistas. E é um país que não tinha não era desenvolvido, era um país assim, Moscou década de 50, era realmente não desenvolvido. E aí os políticos estavam travando, por exemplo, as telecomunicações. Eles não tinham redes. E aí tinha gente que queria instalar e eles, não, a gente não vai instalar tal. E aí não temos dinheiro para fazer a estrutura. E aí no mesmo mês aumentaram o salário deles, né, o salário do executivo, do judiciário. Eles esqueceram que a população da Romênia era bem armada. Eles só esqueceram desse pequeno detalhe. No Brasil a gente tem, por exemplo, a gente não tem essa cultura, né, tal. Só que eu não sei de onde que vem essa solução. Se vem na política, se vem da política ou de fora da política. Na Romênia não veio da política, mas foi uma coisa extremamente violenta. Entendeu? A solução foi violenta lá. Aqui, eu não sei se a solução vem da política ou fora dela, porque da política eu acho muito complicado. Quem está entrando agora, vem a raposa, as velhas raposas, e trabalham para que ele não tenha essa voz, não tenha... Eu estava vendo aqui em Porto Alegre, já estão abafando um vereador do Novo, que foi eleito em Porto Alegre. Camusato. Exatamente. Por exemplo, ele tem uma equipe extremamente reduzida, só de pessoas competentes, porque ele olhou o diploma, né? E já estão tentando claro, eles estão tentando abafá-lo, já, entendeu? Então eu não sei se a solução vem da política, eu acho extremamente complicado, ou fora dela, porque quem entra corre o risco de ser seduzido pelo jogo. Ou seduzido ou calado, né? Ou calado, claro. O distanciamento é que é o seguinte, está muito claro na classe política que ela funciona naquele método de gerar uma dificuldade para vender uma facilidade. Né? Isso já é bem percebido, assim, é bem assim que age mesmo, ou seja... É explícito, né? É explícito. Então, assim, o distanciamento, isso abriu um distanciamento entre a população e a classe política. A classe política, na verdade, para ela, nesse modo que está sendo operado, para ela progredir, ela tem que ter mais poder. Mais poder para quê? Para poder vender esse poder para quem estiver interessado. Né? Que são empresas, ou grupos, ou pessoas que vão pagar ou propina, ou fazer licitações regulares, ou seja, essa classe tem que ter mais poder. Então sempre, como é que eles conseguem mais poder? Eles conseguem mais poder criando regulamentação estatal, ou seja, sempre se cria uma regra na caneta, né? Na caneta, em que vai ter que ter algum político ou algum burocrata que vai ter que assinar para liberar tal coisa. Então é assim que a classe política está levando. E a população e a classe produtiva se distanciou disso e passou a ter como política uma coisa ruim. Isso é coisa de político, isso é ruim, isso eu vou tocar minha vida e vou deixar os caras lá. Seja, eu não me meto em política. Eu não me meto em política. Esse discurso só beneficia. Agora, nós temos que ter uma consciência de uma coisa. Nós queremos ou não viver numa democracia. Tá? Porque se você quer viver numa democracia, você não precisa se meter em política. Você só tem que entender. É obrigação sua que quer viver numa democracia entender de política. Se você não entende, é a mesma coisa que querer saber dirigir, que eu quero dirigir, mas não quero entender das regras de trânsito. Você está fora.
Se você não quer entender de política, tanto faz se você vive numa democracia ou não. Você não quer saber de política? Mas todos são obrigados a ir lá, apertar o botãozinho mágico. Sim. E ferrar a vida de todo mundo. Essa desconexão é que não dá. Porque as pessoas, se elas querem se ver livre disso, elas vão ter que começar a escolher representantes que entrem lá para desarmar. Elas vão ter que escolher representantes que não prometam um benefício, que prometam talvez tirar alguns benefícios. Temos que vencer essa barreira lógica de aceitar isso. Ou seja, vamos ter que escolher representantes que vão lá batalhar para diminuir o tamanho de Estado. Isso é diminuir secretarias, diminuir órgãos estatais. O que acontece quando ele falou do Camozzato, é claro que os outros vereadores vão querer, né, abafar, né, tentar reduzir ele isolar dentro da Câmara. Porque ele quase tipo um bullying. Porque ele um bullying político. Mas porque né? Ele está lá justamente com essa intenção de diminuir o poder dos políticos. Qual é o político que quer ter o seu poder reduzido? Vai contra, Maré. Claro. Vai contra. É por isso que eu sou muito pessimista. Por enquanto, sentido, essas figuras isoladas que foram eleitas realmente vão desaparecer. Eles não vão ter voz. Os novos, né, que estão aí e tal. Por exemplo, esse do novo que entrou lá, ele não vai conseguir fazer verão. Ele vai lá, não, vai sozinho dar não, mas se a população na próxima eleição vir nele um indivíduo que realmente prometeu fazer e fez, elas vão ter que eleger mais pessoas desse tipo. E aí ele não será mais uma andorinha só lá fazendo verão. O que eu estou dizendo é que eles não vão conseguir fazer. Porque eles estão sozinhos. Uhum. Então eu estou dizendo que eles vão desaparecer porque eles realmente não vão ter expressão para conseguir fazer nada dos seus projetos. Não, eu acho que, não sei, eu acredito que essa voz dele hoje com mídia social, eu acho que consegue, lá dentro não, mas na rede social ele consegue amplitude. Quanto à redução de poder e tal, eu sou muito pessimista, não deveria ser, mas como tu falou, se a gente coloca pessoas novas tal, que é muito bom, mas mesmo assim isso não destrói as velhas raposas, né? Elas continuam lá. Se elas vão influenciar ou não essas novas mentes que estão entrando na política, ninguém sabe, né, ao certo, mas quanto a isso eu sou muito pessimista. Eu já vi gente dizendo que tem que ter uma nova constituinte, por exemplo, porque a própria Constituição trava um monte de ideias que reduzam o tamanho. E quem vai fazer a nova constituinte? Pois é. Eu não entendo. É a mesma coisa que essas pessoas Sul, né? com esses comentários na rede social. É a mesma coisa que tu até falasse uma vez, né? Vamos separar os velhos... Tudo é ladrão. Agora eu quero que vocês, ladrões, vocês se reúnam aí e façam uma nova constituição para nós. É que nem confiar em uma velha raposa, que eu vejo muita gente confiando hoje para 2018, né? Mas o que tu acha da nossa Constituição? Tu não acha que tem que é um elefante branco que a gente não se entende? É uma Constituição para proteger a gente. Que proteger a gente de nós mesmos, né? Mas vamos começar então a fazer pressiona, apresenta uma PEC, muda isso, muda aquilo, nem que fique toda retalhada, mas pelo menos eu acho que é mais seguro. A dos gastos. Mais seguro do que realmente ir lá e... A PEC dos gastos, por exemplo, ela não é perfeita, ela está longe disso. Sim. Mas já é uma possível solução. A reforma da Previdência, claro que não é perfeita. Né? A reforma trabalhista, óbvio que não é perfeita, mas já é um avanço, já é uma entendeu? flexibilização. Claro, né? já eu adoro essa palavra. Flexibiliza, por favor, governo. Não, já é uma... Diminui sabe? essas regras. Assim, eu tô torcendo para que o sindicato perca aquela boquinha deles. O Brasil... Da taxa, né? Esse momento que... Um grande passo é realmente tirar a obrigatoriedade do imposto sindical, né? Eu acho que isso talvez seria um marco de mudança de rumo do Brasil, ou seja, você parar de alimentar
esse sistema que, na verdade, está patrocinando tudo isso que a gente tem hoje, né? Os caras vivem bem, os caras vivem como os marajá, os líderes sindicais. Vivem dizendo que estão defendendo os interesses do trabalhador, mas, na verdade, eles travam todo esse desenvolvimento desses setores. Então, mas quem criou os sindicatos, as federações de sindicatos no país, ela foi idealizada por socialistas. Na época do Getúlio Vargas. Então, que criou toda essa porcaria que tem até hoje, né, de legislação trabalhista e tal. Então já começa por aí, né? O nosso início já é ruim, né? Então isso é bem travado, essa mudança das leis trabalhistas é bem comentado, né? Porque tem gente assim, vão perder nossos direitos. Não, assim, não vão perder, assim, flexibiliza, dá a opção. Quem quiser continuar pagando o sindicato, da mesma forma que a liberdade. Fique. Mas me dê a opção de eu escolher uma outra coisa para mim. Não me obrigue a ficar num sistema que para mim não serve. Me liberta, me libera disso. Aceita que dói menos. É o que falam. Basta tu ver em quem que o Vargas se inspirou para fazer a CLT. Essa questão aí, até naquele livro que eu não consigo acabar de ler. Né? Porque tá repetindo, claro, os capítulos. Não, é que eu não cheguei no final mesmo. Ele tá estudando. É que eu leio e volto e tal. Essa afirmação de que foi uma cópia das leis trabalhistas da Itália na época do fascismo, ali o livro não deixa claro, ele até coloca em dúvida se realmente era isso ou não, né? Não sei, o Alisson disse que é verdade, né? Que foi assim, então... E basta ver que o Getúlio é um ditador. Sim. Getúlio é ditador. E ele caiu justamente porque os militares voltaram da guerra e, eu tô combatendo uma ditadura, mas eu tô lutando por uma, sabe? Qual o sentido disso? E as leis trabalhistas, na verdade, ele não fez para ajudar o povo, ele fez para manter o povo do lado dele. Ele queria manter o povo do lado dele e por isso ele fez aquilo ali, porque ele não estava conseguindo ter o poder, né, dos empresários e tal. Se encerrar desse assunto, aqui falando do MEC, que o MEC tem a gente também é contrário ao MEC, né? Não tem flexibilidade também na educação, né? Então, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que era a favor do segundo professor na escola privada. Que fosse obrigatório para atender deficientes, né? A inclusão, né? Inclusão. Se o governo quer fazer isso nas escolas públicas, isso é com ele. Agora, ele obrigar na escola privada alguém colocar um segundo professor para ter mais custo, né? Os outros alunos vão pagar mais a mensalidade. Vão pagar mais, e aquele que já estava ali com dificuldade para pagar a mensalidade, de repente já vai ter que sair. E vai encarecer mais ainda para o outro que ficar. Então são umas coisas. Se a iniciativa privada quer fazer, beleza. Agora, ser obrigatório a fazer, só dificulta as coisas. Por que o governo, por exemplo, não extingue o MEC e fala que, se uma pessoa quer fazer uma escola inclusiva, né, para, por exemplo, deficientes físicos e tal, que faça, sabe? E aí flexibiliza todo o processo de evolução, né? Ele vai ensino médio, ensino fundamental, acaba e faz uma coisa subjetiva, sabe? Quer procurar uma escola? Procura. Não quer? Se prepara para vestibular, por exemplo. Por que eles não acabam com o MEC, por exemplo, que nada faz? O MEC só atrapalha. Mas eu entrei no assunto do MEC só para falar de uma coisa. Programa Nacional do Livro Didático do MEC, né, indica um livro de história para o 9º ano que enaltece Lula e diz que o governo Fernando Henrique foi a ditadura do mercado. Isso é confirmado, cara, não é possível.
O livro da coleção Integralis diz que o mercado tornou-se uma espécie de entidade. Eu agradeço porque tem a internet. É livre. Assim, ó, porque se não tivesse a internet nos tempos de hoje, a geração que vai ler essa porcaria ia acreditar. Assim, ó, é incrível como a gente é enganado. Mas isso foi feito por décadas. Isso foi feito antes da internet, isso era feito. E hoje quando eu lembro da época que eu estudei e hoje eu estou debatendo política, eu percebo assim, ó, o quanto eu fui atrasada. Agora, como a gente vê, como a gente agora tem acesso a informações que antes não se tinha. Puxaram Era o livro Por isso que gostam tanto do governo militar. Porque eles não tinham informações de como funcionava. Sim. Por isso que, mas antes não tinha isso. Não tinha ou não sabias que tinha? Exatamente. Não. Exato. Os caras não deixavam vazar nada. A imprensa né? falava o que o governo militar deixava falar. As músicas tinham que ser feitas de outras formas, com metáforas e tal, para falar mal do governo. Então não é que o governo era bom, nós é que não sabíamos o quanto era ruim. É só pegar um jornal daquela época e ver o quão censurado ele era. Às vezes tinha, do nada tu via uma notícia e tal, aumentou a produção de não sei o que, receita de bolo. Sabe? Ali tinha uma notícia que foi censurada e tal. As músicas eram todas... Muita gente fala, não tinha corrupção. Não tinha corrupção porque tu não sabia que tinha corrupção, sabe? Eles não tinham controle. Eles não tinham controle de gastos. Sim. Ninguém fiscalizava. Quem ia fiscalizar? Inclusive, Sérgio, tu falasse uma coisa muito legal agora. A parte dessa dívida que nós estamos pagando até hoje, certo? Ela foi feita pelos militares. Porque os militares construíram pontes e tal. Realmente, construíram, tá lá fisicamente a ponte. Só que os militares, parece que eles não sabiam muito de economia. Parece não, né? Estamos pagando, né? Eu tenho certeza. Parte dessa dívida que nós pagamos hoje foi feita por eles. Por esses caras. E não só os militares de 64, os militares da Era Vargas. Entendeu? Então, é importante que as pessoas não confiem. É aquela coisa de endeusar poder. Não confiem no né? MEC. Não confiem no MEC. Cara, sério. Muita gente hoje, por exemplo, internet ficou uma coisa que não depende de classe social, né? Todas as classes têm internet, né? Às vezes tem internet aí que tu vai num prédio tal, um prédio público, pega o Wi-Fi e tal. Eu só digo para os políticos, tentem controlar cada vez mais a internet. Só tentem. Porque vocês nunca vão conseguir. Mas deixa eu só acabar aqui, para vocês ficarem mais nervosos aqui. O livro da coleção Integralis diz que o mercado tornou-se uma espécie de entidade. Todas as medidas eram justificadas, isso no governo Fernando Henrique. Todas as medidas eram justificadas como importantes para a sua estabilidade, até mesmo aquelas prejudiciais à maioria da população. Essas medidas levaram o país a um processo de recessão, ampliando o desemprego, as desigualdades e a dependência do capital externo. Poucas atitudes efetivas foram tomadas para reduzir a miséria e garantir uma melhor distribuição de renda. Sobre o governo Lula, no tópico Operário no Poder, o livro assim descreve a chegada do petista ao poder. Fato simbólico. Pela primeira vez na história, um operário assumiu o governo do país. Lula apresentava um passado semelhante à grande maioria da população, com infância marcada pela pobreza, com poucas possibilidades de estudo, tendo de garantir a vida por meio das próprias mãos. E fala do PT, elogia... Eu acho que os operários vão querer censurar essa parte aí. Nunca antes na história desse país se roubou tanto. Né? Eu acho que eles vão querer censurar essa parte aí. Não, de fato, o FHC, ele é responsável por destruir algumas, ou prejudicar algumas coisas no mercado. Por exemplo, ele foi o presidente que mais criou agências reguladoras. Agora, dizer que ele foi um inferno, sabe? Assim que, o cara que... A gente não, né? Eu não era nascido na época. Mas o Brasil vinha de uma época onde as pessoas estocavam coisas. Elas iam no mercado todo dia, compravam coisas e estocavam, porque a inflação, no dia seguinte, já mudava tudo. Foi a época que mais comprou freezer e geladeira nesse país. Né? E aí o cara conseguiu, né, no Plano Real lá junto com o Itamar Franco, tal, conseguiu dar uma regulada a ponto do dólar ser 1 para 1, sabe? E aí tu me dizer que esse cara foi um inferno assim do mercado, sabe? Botar o Lula como Deus agora também.
de fato, o Fernando Henrique teve os seus erros, tal, como todos os presidentes ao longo da história, mas inferno, sabe? Inferno foi, sabe? Não, querendo ou não, você vai historicamente, como é que esse livro justifica o inferno que foi a época FHC, tendo a estabilização da moeda que ocorreu logo no início, na final do governo Itamar e início do governo ele era o FHC. ministro de economia, né, do Itamar. Da Fazenda, né? Isso, da Fazenda, E talvez fica fácil falar isso para quem não viveu aquela época. Eu vivi. Eu me lembro da hiperinflação. Eu também. Tá? Então, a melhora... Ainda, você vai me dizer que a qualidade de vida das pessoas não melhorou? As pessoas conseguiram começar a juntar algum dinheiro, a melhorar, A moeda passou a fazer valer. poupança para comprar? Mas foi com Lula que o pobre conseguiu viajar de avião. Vocês não entendem isso. Esse mito, o Lula né? é o paladino da pobreza, né? Tem gente que confunde a evolução natural da tecnologia com o governo, né? O Lula foi o cara mais sortudo do mundo e pior é que ele não sabe disso. Ele acha que ele foi esperto ainda, né? E não soube aproveitar, né? Sortudo, realmente. Porque Fernando Henrique estabilizou aquela economia e, querendo ou não, os 2 mandatos de Fernando Henrique afastaram, pelo menos teoricamente, aquele fantasma da inflação, que foi muito pesado por muitos anos. Então ele já pegou uma época em que os próprios empresários, empresas e a própria economia já estava num ritmo de agora vamos começar a acelerar. Tava engrenando, né? Estava engrenando. Aí, paralelo a isso, aquele disparo dos termos de troca que o Brasil teve. Termos de troca, eu falo que as commodities que o Brasil exportava, minério de ferro, os grãos e tudo, proporcionalmente ao preço tiveram uma elevação muito grande lá fora, comparado ao que o Brasil comprava. E começou a entrar dinheiro. Muito dinheiro. Eu imagino a cabeça daquele bebum lá em cima, falando Fascista! assim, olha só, cheguei aqui e Já fiz a coisa resolvi certa. Ninguém soube fazer isso até hoje. Dá até espaço pra gente fazer um esquema aí. Um esquemão, né? Aí ele foi sustentando o governo dele, fechando um esquema aqui, um esquema ali, uma diretoria lá, outra cá, foi desviando dinheiro pra cá, pra lá, e pra não cair no sistema do mensalão, botou o PMDB pra dentro, que se apossou de várias empresas e secretarias e órgãos e desviou mais dinheiro ainda, e cavou esse buraco que tem hoje. PMDB e PP também. PP, claro. Muito. PSDB, tudo, né? Quem foi pra base aliada foi comprado para não derrubar Toda eles essa do galera. poder em função do mensalão. Simples assim. Porque foi. Não houve. Eu acho que chegou a ter o pedido de impeachment do Lula. Eu acredito que tem, mas não foi mas adiante. não foi adiante em razão de toda essa Claro. compra de. Dá uma olhada agora nos comentários pra ver se não tem ninguém chamando a gente de tucano disfarçado. Ou fascista. Não, tem aqui o Fernando Rocha, né, novamente, ele falando o seguinte: quando a colônia portuguesa veio fugida para o Brasil, iniciou-se a cultura da corrupção e se impregnou. Há controvérsias, não é? Há controvérsias, porque o nosso sistema político ele teve muita influência francesa do que portuguesa na criação de partidos e da própria manutenção do poder. Então houve muita influência francesa na nossa política. E a França, nós temos aí sempre puxando para o socialismo. Quebradaço. Né? Então, se pegar a história, dá para ver isso. E essa semana eu estava lendo a respeito de quanto de ouro Portugal levou do Brasil, que em 300 anos levou mais do que nos 13 anos que o PT ficou no governo. Então, o que fizeram atualizar em dólares os quilos de ouro que o Portugal levou e quanto que o governo PT desviou e faliu o país. Então, em 13 anos fizeram mais do que Portugal em 300 anos. Colocam sempre assim, satirizam e colocam como... Parece até que a vinda da família real para o Brasil foi ruim. Naquela época ainda tinha liberais, né? Não, o Brasil hoje hoje o que é
porque veio a família real nessa época, ou seja, quando a família real veio para o Brasil, se introduziram um sistema administrativo e várias entidades, estruturas, universidades, coisas que não existiam nessa terra. Então, na minha opinião, a gente deve muito a essa vinda da família real. E quem puxou o tapete foram os militares. Exatamente. Quem puxou o tapete foi o primeiro golpe militar que nós tivemos no país, foi na época do Floriano Peixoto. É que o governo perdeu muito apoio. Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto sucedeu depois. Foi outro tirano também. Foi, coincidentemente, que foi a partir da abolição da escravatura que o governo perdeu muito, o império perdeu muito poder, né? Porque, na verdade, me parece que os donos de escravos se sentiram, de certo modo, prejudicados, porque simplesmente foi dada a liberdade para eles sem uma compensação em troca. E isso, na verdade, tirou o apoio da classe produtora do imperador. Aí se tornou um terreno fértil para um golpe, para um golpe militar, né? Então, o Fernando, agora eu não entendi. O Fernando falou aqui da ICC, mas eu não entendi. Da ICC, eu acho que foi em razão do plano cruzado, do plano real. Eu acho que ele quis dizer que aí a ICC fechou, mas foi posterior, já foi no governo do Collor que a ICC fechou. Foi antes, né? Foi antes. Real. E o plano real foi antes. Aí ele fala que o PSDB foi para a base aliada também. Em qual época? Agora, mas é não é complicado dizer, né? Porque a gente não sabe mais o que é base aliada ou não lá deles. Não. Quando aconteceu o estouro do mensalão, se percebeu que não existia oposição. Tá tudo na mesma cumbuca, comendo a mesma lavagem. Até nesse comentário eu quero acrescentar uma coisa, assim. É Fernando? Fernando Francelino. Eu quero que o PSDB se exploda também. Por que tu tá de azul, então? Eu quero que o PSDB se exploda também. Pra mim, se colocarem na mesma cela o Lula e o Fernando Henrique, vai ser uma glória. Nós não temos... O Fernando Henrique e o Aécio, né? Nós não temos corrupto de estimação aqui, nós não temos. Né? É claro que a gente vai falar de quem estava com a caneta na mão. Quem estava? Quem estava era o PT. Né? Porque se o PT, olha só, se o PT estivesse de vice, vamos mudar aí, se o PT estivesse de vice, o Temer de presidente e a Dilma de vice... E a Dilma desse golpe. Não vou nem falar nisso. Se tivesse toda essa corrupção, o que eles iriam dizer? Não, o PT era vice, não tinha caneta na mão. Quem tinha era o Temer, era o PMDB. Aí, ao contrário, aí diz que não tem, que isso é perseguição, é não sei o quê. Né, que o PT é isso, que o PMDB é isso, o PSDB. Todo mundo tá se alimentando disso de alguma forma ou de outra, mais ou menos. Né, e o que a gente quer é realmente mostrar os ossos, coisa que outros programas não fazem e a gente tenta fazer. Cara, se tu lê vai no site dos partidos, né, os principais pelo menos, lê o que eles pregam, sabe? Lê lá o que eles falam deles, da ideologia deles. Se tu vê aquilo e aquilo ali para as atitudes deles, né, para o que eles acabam pregando na prática, não na teoria, cara, tu já tá com vontade de rir tanto. E aí tu vai acompanhando o que cada um tá dizendo. Liga lá na TV Senado, vai no YouTube, sei lá. Tu vai acompanhando o que eles estão dizendo e aí tu volta lá no site, vê o que eles pregam e tal. Ou seja, base aliada, a gente sabe que oposição no Brasil não tem, ideologia quase nenhum partido, para não dizer nenhum. São todos aliados. São todos deles mesmos. Isso mesmo. Né? São todos aliados. Na verdade, assim, o cidadão, né, a sociedade civil contra o governo. Já falamos disso. Eles estão aliados no objetivo que é o empoderamento dessa classe política. Então, esse objetivo é igual em qualquer político brasileiro hoje.
E nós, com essa política de não querer saber sobre política, é que estamos perdendo com isso. Damos mais poder a isso. Só aumenta o poder deles. Acabamos aqui, chegamos no final do tempo. É só comentar hoje eu postei no Facebook que tem 56 partidos esperando, né, para ter a boquinha no fundo partidário, 56 lá para tentar conseguir o registro no Brasil. Não acredito. Além daqueles que a gente tem mais 56. De 35 que nós temos, tem mais 56 esperando. Para serem criados. Para serem criados, né? Então eu só coloquei, peguei alguns aqui, alguns nomes. Partido Democrático dos Servidores Públicos. Porque eles quando eles criam um partido, eles dizem que eles precisam de uma representatividade que eles não estão encontrando dentro desses 35. Então tem esse aí dos servidores públicos. E tem um outro que é Partido dos Servidores Públicos e dos Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil. Nossa. E mais um terceiro, Partido do Servidor Público e Privado. Três parecidos. A diversidade está aí, né? Manancial, Partido Manancial Nacional. Não entendi, não sei o que é isso, não entendi. Pô, daqui a pouco a Associação do País Leme está fazendo um partido, né? Exato, né? Partido da Segurança Pública, Patriotas, Partido do Esporte, Partido da Reforma Urbana e Agrária do Brasil, Partido Nacional da Saúde, Partido Popular da Liberdade de Expressão Afro-Brasileira. Putz. Partido da Acessibilidade e Inclusão Social, Partido do Pequeno e Microempresário, Partido Militar Brasileiro, Movimento Cidadão Comum, Partido Pirata do Brasil, Partido Político Animais. Olha, esse... o do Pirata não, internet, né? Não, partido de hackers. mas o Partido Animais, esse vai ter um bocado de gente. Eu gostaria até de indicar para alguns. Então vai ter burro lá. Partido Nacional Indígena. Mas eu fiquei surpreso com todos esses nomes e tal. E aí o nosso colega Anselmo, lá de Florianópolis, ele postou aqui vários partidos estrangeiros. Austrália, Partido da Justiça Animal. Proteger os cangurus, né? Tasmânia, uma de suas províncias, tem o Partido da Antipedofilia. Partido Australiano dos Ciclistas. Partido dos Entusiastas do Automobilismo, também na Austrália. Aí, não sei porquê, mas acho que esse partido de pescadores aí deve inventar um monte de promessas, tipo aquelas histórias de pescador, sabe? Partido dos Pescadores. Né? Esse aqui não sei se pode falar ao vivo aqui. Ou é tão ruim assim. Partido da Festa Sexual. Festa sexual. Da Festa Sexual. Também australiano. A Austrália tá que tá aí. Partido do Trem-Bala, na Austrália. Partido da Maconha. Esse aí vai se criar no Brasil, é claro que vai eleger um bocado de gente. Né? Então, cara, olha, é uma partido de gente madura, também da Austrália. O Partido Pirata lá na Austrália. O Partido Pirata é até... Né? Partido da Ciência. Ele disse aqui. Partido Pirata, até ele já gostou. Opa, vou me filiar agora. Aí ele vai, Partido da Ciência, só falta definir o que é, porque vai ter um monte de ufólogo dando pitaco por lá, com certeza. Não tem o Partido da Astrologia, né? Partido dos Direitos dos Fumantes. Partido contra os Verdes. Contra os Verdes? Contra os Verdes. Contra os ambientalistas. Tá. Então, olha, a Austrália... Não, mas se for... Me deixou mais feliz. Não, mas assim, se eles não usarem, por exemplo, dinheiro público, né, não ter isso, cria partido o que quiser, né? Exatamente, só que lá não tem exatamente. dinheiro público. Dinheiro público envolvido no partido. Então, aí tá, né? A diferença grande diferença. Pode criar o partido que for, entendeu? Não é o meu dinheiro que tá financiando essas porcaria aí. Lá na Austrália. E aqui no Brasil eu sou obrigada a financiar uma porcaria qualquer, com qualquer nome. Quase 1 bilhão e vai aumentar. É porque pensa, se tu é fumante, aí tu tem que, pelo teu imposto, o partido dos não fumantes, sabe? Tu é um cara, sei lá, tu é ateu, aí tu vai patrocinar o partido cristão, sabe? Tu é, sei lá,
não sei, talvez tu não... Tem um partido da Frente Favela Brasil. E aí, pois é. Então, assim, se for pra criar partido, cria, mas se for pra usar dinheiro público, aí, enfim. Tá, vamos encerrar então, que o nosso colega também já quer ir embora. Vocês podem ir se despedindo até a próxima terça. Eu me despeço, agradeço o pessoal que está aqui nos assistindo hoje, né? E eu quero aqui chamar a atenção, né, Sérgio, que nós temos agora nessas eleições foram eleitos 13 vereadores, né, com ideais liberais e um prefeito. Então, essas pessoas que se candidataram defendendo as ideias liberais, nós vamos ter que estar vigiando o que elas estão fazendo, porque realmente é importante para que as pessoas entendam realmente o que é liberalismo. E uma ação diferente do que é pregado traz consequências, né, para a ideologia do liberalismo econômico. Eu agradeço a audiência de todos e também convido para nos ouvir, né, na rádio NBC FM, que nós temos a Conexão Liberal também todos os sábados a partir das 11 horas. E boa noite a todos. Uma boa noite a todos que nos acompanharam, obrigado. Eu queria deixar uma recomendação aqui, duas, aliás, de 2 livros, né? O primeiro, As 6 Lições, do Mises, M-I-S-E-S, bota no Google, e a Constituição norte-americana. Só para vocês chorarem de inveja. A Constituição norte-americana. Uma boa noite a todos, até o próximo programa. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado quem está aqui nos ouvindo e colaborando com o debate. Exatamente. Espero que consigamos plantar alguma coisa de questionamento, né, nessas mentes, torná-las um pouco mais inquietas, que é isso que é a única chance que nós temos. Então, muito obrigado e até a próxima. Aproveitem esse verão. Agradecer as pessoas que participaram do programa e assim, quanto mais as pessoas participam, e dizem o que é que gostariam que fosse debatido, para nós é muito bom, porque a gente realmente vai falar o que o internauta quer ouvir. Quer ouvir em debate, quer a opinião nossa, se realmente gostam dela. Então participem, quanto mais participarem, melhor será o programa. Eu agradeço a audiência e até a próxima terça-feira aqui ou pelo rádio no sábado às 11 horas, na Rádio NBC FM. Muito obrigado.